A Divisão Zero de Bleach, mais conhecida como a Guarda Real ou a divisão mais poderosa de todas, tem como função principal proteger o Rei das Almas. Mas será mesmo que eles fizeram um bom trabalho? Será que eles foram dignos de serem chamados de a divisão mais poderosa ou os Shinigamis mais fortes de todos? Como foi sua participação na Guerra Sangrenta dos 1000 anos, nos mínimos detalhes que talvez você não tenha percebido? O que aconteceu com ela no final de Bleach? Quer saber todas as respostas? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e é fã de Bleach, já se inscreve, tá? Porque aqui tem vídeo novo dessa obra maravilhosa toda semana. De quebra você ganhará uma comunidade saudável para trocar uma ideia sobre Bleach e também sobre outros animes e mangás. E o que você faria por apenas R$ 29,90 por mês? Ir ao cinema, comprar mangás, fazer o lanche, são coisas bem legais. Mas por esse valor você também pode ter acesso a centenas de treinamentos completos para você turbinar o seu currículo. E é isso que você recebe assinando a Cyberclass hoje mesmo. E ainda tem 7 dias de garantia, porque a Cyberclass é uma plataforma com vários treinamentos que vão desde marketing digital a cursos de programação. Tem também curso de YouTube com o Peter do Nerd, social media, enfim, tem um mundo lá dentro e você pode fazer quantos quiser. E com apenas um, você pode começar a ganhar dinheiro na semana que vem. Tem muita gente já conseguindo isso. E agora é a sua vez, né? Toca no link que tá na descrição desse vídeo e já começa a maratonar os treinamentos que estão lá, porque tem um melhor que o outro e você vai curtir demais. Link na descrição. Bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, como eu já falei antes da intro, a Divisão Zero tem como um propósito principal proteger o Rei das Almas, o famoso deus de Bleach. E por causa disso, eles não interferem nos assuntos do Gotei 13 e na defesa da Soul Society, mesmo contra grandes ameaças como Aizen e seus arrancas, por exemplo, e fazem somente o que foi exigido por ordem do Rei das Almas, ou seja, se eles aparecerem é porque o negócio ficou sério. E claro, é importante dizer também que eles protegem o Rei das Almas desde a criação dos mundos. Bom, pelo menos o seu líder, o Ichibei Ryusuke, que é o Shinigami mais antigo que existe e é autodenominado o líder dos Shinigamis. E por esse fato, e pelos milhões de anos de proteção, a gente precisa reconhecer que por muito tempo eles conseguiram proteger sim o Rei das Almas, até que o Rei Quincy surgiu após 1000 anos da sua derrota para a antiga Gotei 13 e despertou os olhos do seu pai, o The All Might, que é o maior poder de Bleach. Eu não entrarei em detalhes aqui, mas se você quiser saber mais sobre ele, vou deixar o link de um vídeo aqui do canal onde explico essa habilidade em detalhes, beleza? Então confere lá depois que esse vídeo aqui terminar, porque é fato sim que a Divisão Zero cai e Yhwach se torna o novo rei. Contudo, será que mesmo eles não conseguindo derrotar o vilão final de Bleach, eles não se mostraram dignos? Será que eles foram uma decepção como boa parte do fandom diz? Será mesmo que eles são os famosos buchas? Bom, para chegar na resposta definitiva, a gente vai entrar fundo na participação de cada um dos 5 membros no arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos para bater o martelo e dizer se a Divisão Zero foi uma decepção mesmo ou não. Então já se ajeita no seu sofá ou na sua cama ou ainda na mesa se você estiver comendo para descobrir a resposta junto comigo, porque iniciando com Tenjiro Kirinji, o dono do primeiro palácio do treinamento da Divisão Zero, o demônio das fontes termais, como é conhecido, tem 3 participações de destaque no mangá. A primeira é que toda a Divisão Zero vai até a Soul Society após a primeira invasão dos Quincy's para buscar o Ichigo, o Renji, a Rukia e o Byakuya para se recuperarem e ficarem mais fortes ao passar pelo treinamento no Palácio Real. E nesse primeiro momento, podemos ver o quão rápido ele é e por que é chamado de Relâmpago Kirinji ao aparecer atrás de uma das capitãs de Bleach, a Soifon, sem ela perceber e torcer o seu braço para repreendê-la e nos explicar qual é o papel da Divisão Zero, que é o que eu já falei anteriormente nesse vídeo, proteger o Rei das Almas. Resumindo, ele mostrou quem é que manda. Outro momento importante é quando descobrimos qual foi a sua contribuição para a Soul Society, onde, no seu Palácio Kirin, o cosplay de Ryu de Shaman King nos explica como funcionam suas fontes termais. No Inferno do Osso Branco, onde ao submergir os feridos sobre as águas, qualquer reação danificada dentro do seu corpo é lentamente expulsa junto com seu sangue. Porém, devido à alta velocidade de cura e as propriedades intensas da água, ela pode causar erosão e ruptura nos corpos dos feridos, se não forem resistentes o suficiente. Por isso que vimos os ajudantes do Tenjiro com trajes de proteção especiais que reduzem qualquer ferimento sofrido
a meras queimaduras. E a segunda fonte é o inferno do lago de sangue, que parece ser preenchida por uma poça de sangue fervente. E seu objetivo é repor o sangue de quem já passou pelo tratamento do inferno dos ossos brancos. Por fim, a sua última participação no arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, que é quando o Rei Quincy invade o Palácio do Rei das Almas, junto com o seu Schutzstaffel, que é a sua própria guarda real, e é onde vemos um pouco do que o Santo Guardião do Oriente é capaz de fazer, porque ele é o primeiro a partir para cima do inimigo, derrota vários soldados facilmente, usa as águas termais do Osso Branco manipulando a temperatura e o seu movimento para queimar Yurra-Barra, Jugran e Ista, porém sem efeito, o que faz ele liberar sua Shikai, a Kim Pika, gritar que pode vencer o Rei Quincy, atacá-lo e passar direto sem conseguir atingi-lo, por causa da habilidade The Wind do Istanrita W, o Nianzou Weizou. E é aí que o negócio começa a ficar estranho com ele, porque quem assume a luta a partir daqui é a Senjumaru, e o Tenjiro some do nada, e só aparece novamente quando usa as águas do Lago de Sangue para substituir todo o sangue do corpo do Nimaya Uetsu, que havia sido pego pela dose letal do Asuka Neklevar, e também quando junto com a Rikifune tenta bloquear o ataque do Lily Barro em direção ao Nimaya, mas claro, sem sucesso. E só o vemos depois já derrotado no chão com o seu CPF cancelado. Uma decepção? Talvez, mas fica tranquilo que eu vou chegar a uma conclusão sobre todos os pontos mais à frente no vídeo, e por enquanto guarda os feitos dele na mente, presta bastante atenção e vem comigo porque agora vamos falar da Rikifune Kiryu, onde a ex-capitã da 12ª divisão e a dona do segundo palácio da divisão 0 que nos foi apresentado, a governante dos grãos, como é conhecida, tem duas participações de destaque durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, porque a primeira, ela basicamente só trocou uma ideia com Hiraku Shinji para perguntar da Hiyori e ser um alívio cômico, devido a estar muito diferente de quando era do Gotei 13, porque bem, como ela mesmo explica ao Renji e ao Ichigo, seu método para cozinhar gasta muita Reiatsu, e para isso ela precisa manter seu corpo com grande quantidade de gordura, e a gente pode ver que o gasto é tanto que ela volta à sua forma magra após preparar o jantar que ela faz para os dois Shinigamis, comida essa que está imbuída de Reiatsu e faz o Renji e o Ichigo se sentirem renovados para treinar, afinal é uma nova Reiatsu digna do Rei das Almas, como a própria membro da divisão 0 fala. A outra participação dela é na batalha contra Yurra-Barra e o Schutzstaffel, quando ela em segredo ergue a sua gaiola da vida ao redor da parte da entrada da estrutura do palácio e aprisiona assim os Quincy's, e quando o Lily Barro não consegue perfurar a estrutura com seus tiros, a Rikifune explica como a árvore está imbuída da sua Reiatsu e diz que como as balas do Lily são feitas de Reiatsu, a árvore absorverá todos os ataques de Reiatsu como esses, afirmando assim que os Istanritas nunca sairão de lá com vida. Contudo, ela só não contava com o Haushivallen do Rei Quincy, que trouxe todos os membros da sua guarda real de volta à vida, mais poderosos, o que a faz junto com o Tenjiro tentar proteger o Nimaya, como já falei anteriormente. Mas o nosso querido Number One Zanpakuto Creator faz uma homenagem ao Ace de One Piece e fica com um oco no peito. Outro detalhe é que quando vemos a Rikifune caída no chão, provavelmente morta também, ela estava em sua forma mais magra, o que indica que ela deve ter usado mais dos seus poderes em off, talvez sua Shikai ou Bankai, e eu espero muito que o anime expanda isso, mas de novo eu tô me adiantando e falarei mais sobre isso nas conclusões. Então vem comigo para falar do Nimaya Uetsu, que assim como a Rikifune também não teve tanto destaque na primeira aparição da divisão 0. Na verdade, nenhum destaque, né? Porque ele não falou nada e nem interagiu com ninguém. Mas fato é que depois dele começar a ter destaque com o seu treinamento no Hōden para reforjar Zanpakuto do Ichigo, o personagem só faz crescer e foi o segundo membro da divisão 0 com mais destaque, principalmente na batalha contra os Quincy's, onde ele acompanha comigo o que é insano, porque ele sozinho, usando a sua Zanpakuto Saiyafushi dentro da gaiola da vida criada pela Rikifune, no maior estilo batalha de ringue com jaula, desvia de um ataque do Jared Valkyrie que tenta atacá-lo novamente, mas é derrotado com um único golpe. Lily Barro dispara vários tiros de Heishi em Nimaya, que apenas o desvia com a Saiyafushi facilmente. Corta o Lily com um único corte da sua espada. Nimaya também joga a sua espada na cabeça do Pernida e rapidamente aparece em cima do Quincy para tirá-la e em sequência acertar um golpe no Asuka e cortar sua garganta. Contudo, o Istanrita da letra D é o único que sobrevive por causa da sua Script, a Death Dealing, que o permite controlar a dosagem letal de qualquer substância, enquanto o Nimaya entra em colapso, porque o Asuka tornou o sangue do corpo do Nimaya letal para ele, o que faz o membro da divisão 0 cortar sua própria garganta para deixar o sangue sair, até que seja salvo pelo Tenjiro, que substitui o seu sangue por um novo, assim como eu já falei anteriormente nesse vídeo também. Contudo, isso é basicamente o que vimos do personagem em ação, porque assim como os outros 3 membros da divisão mais poderosa de Bleach que participaram dessa fase do combate, Nimaya sucumbiu ao poder dos Quincy's upados pelo poder do Haushivallen do Rei Quincy, o que nos leva para o último membro dessa etapa, que é a
Senjumaru Shutara, que teve destaque em 3 partes importantes. A primeira foi na chegada da Divisão Zero à Soul Society, quando ela invadiu o laboratório da 12ª Divisão sem ninguém perceber e pegou a Tensa Zangetsu quebrada do Ichigo, o que fez o Mayuri ficar irritado, obviamente, e mostrou que os dois já se conheciam quando a guardiã da tecelagem diz que foi mais fácil de entrar do que da última vez que ela esteve lá, algo que abre margem pra gente teorizar que ela deve ter sido da 12ª Divisão, ou conheceu o Mayuri em outra ocasião em que a Divisão Zero precisou ir até a Soul Society, algo que me deixa muito empolgado para saber mais sobre o passado da Divisão Zero, já que não sabemos ao certo quando ela entrou para o grupo, embora eu tenha algumas teorias em mente, que serão assuntos de um outro vídeo, porque eu preciso voltar o foco nesse e falar sobre como a parte do palácio dela foi rushada, e vimos apenas em um flashback, onde ela pede para o Renji e a Rukia tirarem as roupas para que ela tire suas medidas e faça as suas novas e estilosas roupas, o que nos leva à sua rápida participação na batalha contra os Quincy's. E eu tô fazendo esse adendo aqui sobre a Senjumaru Shutara, porque eu esqueci real sobre uma participação importante dela durante a batalha contra os Quincy's, que é o fato que ela derrota o Quincy da letra W facilmente, usando as suas habilidades de costura. Sério, bicho, a mulher era muito rápida, mas era apenas isso. E bora voltar pro vídeo normalmente. E foi algo realmente muito interessante, eu diria, porque a Shutara tem uma habilidade única de criar cenários de pano extremamente realistas ao seu redor, algo que é mostrado quando o Jared ataca e parte sua agulha ao meio e sua cabeça é perfurada por um tiro do Lily Barro, para em seguida tudo ser revelado como nada mais nada menos que tecidos criados por ela, algo que me deixou muito empolgado em primeiro momento, para assim ver mais da personagem. Porém, ela também some e só aparece derrotada pelos Stadnruiters depois, algo muito difícil de aceitar. Mas sabe o que é muito fácil? Você deixar o seu like para ajudar o vídeo a ser mais recomendado pelo YouTube, e assim mais fãs de Bleach como você terão a chance de assisti-lo. E já comente também a tua opinião sobre a Divisão Zero. Eles foram uma decepção ou não? Comenta aí, porque agora iremos entrar na participação épica do líder dos Shinigamis e líder da Divisão Zero, o Ichibei Ryusube, que é conhecido como o monge que chama o nome real, ou sumo sacerdote. E embora não tenha tido um treinamento com tanto destaque no mangá, Ichibei mostrou a sua liderança na primeira aparição da Divisão Zero, sendo o responsável por explicar quase tudo que o Rei das Almas queria, e também foi o responsável por disciplinar, por exemplo, o Tanjiro, quando ele pegou a Soifon de surpresa. Contudo, o seu maior destaque foi no seu combate apoteótico contra Yhwach, onde, diferente dos outros 4 membros da Divisão Zero, ele mostrou tudo do que era capaz de fazer, porque enquanto o Yhwach e sua guarda real eram atrasados por Senjumaru Shutara, Ichibei usa seus poderes para esconder todo o palácio do Rei das Almas da vista após a chegada do Rei Quincy, que aparece na frente dele, e na maior marra do mundo, o líder dos Shinigamis traça uma linha no chão e informa ao inimigo que ele será derrotado dentro desse espaço, algo que teria acontecido. Afinal, só para começar, o Ichibei tira a fala do Yhwach com a maldição do seu nome, que não pode ser chamado por aqueles indignos de chamá-lo, usa sua criação de parte de corpo espiritual gigante para enviar o inimigo para longe numa velocidade absurda que o próprio Ichibei consegue acompanhar, aparece atrás do Rei Quincy e o empurra para baixo com outra mão gigante. Além disso, quando a batalha se segue, o líder da Divisão Zero usa a sua Zanpakutou completamente, nos mostra o poder de cortar o nome das coisas mesmo em seu estado selado, mostra sua habilidade com Kidous, onde usou até mesmo um Kidou secreto que nenhum outro Shinigami conhece, mostrou todo o potencial da sua Shikai, que é praticamente uma Bankai, e ainda, claro, usou a sua Bankai, que teria feito Yhwach ir de base. Porém, o vilão desperta o All Might, e aí é fim de jogo, porque apenas com um golpe, o líder dos Shinigamis é feito em pedaços, e só volta à vida porque o Ichigo e seus amigos encontram seu corpo todo despedaçado, e mentalmente ele pede para o protagonista de Bleach chamar o seu nome, para assim ele voltar à vida. Afinal, todos os membros da Divisão Zero são imortais enquanto o Palácio do Rei das Almas existir, e assim ele consegue reviver todos os outros membros, que nos responde à pergunta do que aconteceu com a divisão mais poderosa de Bleach no final da série, mas abre outra pergunta: por que eles não foram ajudar na batalha após isso? A resposta, já entrando nas conclusões do vídeo, está dentro da fala do Ichibei, onde ele diz que mesmo voltando à vida, não tem poder o suficiente para batalhar, mas tem poder suficiente para fazer os outros voltarem à vida. E eu creio que essa condição é válida para todos os outros membros quando foram ressuscitados. Não voltaram com seu poder total, mas tirando isso de jogo, afinal, a Divisão Zero foi uma decepção mesmo ou não? E galera, a Divisão Zero, na minha opinião, foi sim uma decepção. Isso não quer dizer que eu acredite que eles são fracos, como algumas pessoas acreditam. Eu creio sim que eles são extremamente poderosos, mas assim como os Vazeds foram desperdiçados, a fórmula para a decepção foi a mesma. O Kubo criou personagens interessantíssimos, criou hype em torno deles e não entregou o que eram capazes de fazer, por optar por dar destaque a personagens mais populares, o que não tá errado comercialmente falando, porque personagens populares vendem mais fácil a obra, mas acho injusto que sequer eles tenham tido seu momento de brilhar. A Divisão Zero foi algo muito
muito esperado pelo fandom desde que ela foi citada pela primeira vez no arco do retrocedo do pêndulo, quando é citado que a Rikifune foi promovida para ela, e ver a sua maioria sendo derrotada em off, sem mostrar todos os seus poderes, é decepcionante sim. Contudo, é preciso ser justo e admitir que no quesito treinamento, o Tenjiro, a Rikifune e o Nimaya tiveram uma ótima participação e serviram bem seus propósitos, algo que não acontece com a Shutara e o Ichibei, que tem a parte dos seus palácios extremamente rushadas e ficam meio jogadas de lado na história. É realmente uma decepção, embora a gente saiba que o Kubo provavelmente não estava tão legal de saúde naquela época e estivesse acelerando as coisas para finalizar o mangá. E é aqui que eu vou passar pano para ele e lembrar que coisas estão sendo acrescentadas no anime para que a história seja melhor contada, algo que nos dá esperança de dias melhores e nos possibilita sonhar. Afinal, na primeira parte da Guerra Secreta dos Mil Anos no anime, já tivemos cenas adicionais da Guerra Antiga com a Gotei 13 original aparecendo, o que nos fez saber os visuais, nomes e divisões de cada um através de divulgações. Tivemos mais informações sobre o antigo Império Quincy, tivemos todo o contexto do Ishida e seu pai, e como o prodígio Quincy decidiu se juntar aos Stadnritas. Além disso, não podemos esquecer do trailer da segunda parte, que já nos adiantou que teremos a Bankai do Hiraku Shinji, que não aparece no mangá. Teremos mais cenas dos Quincy's, passaremos a conhecer mais o lado deles. Aparentemente, teremos mais do treinamento do Ichibei e, claro, mistérios respondidos sobre o Rei das Almas e o pecado original, que só são revelados na novel do Izagi, que provavelmente terá sua Bankai adaptada no anime também, segundo rumores. Coisas que pareciam impossíveis antes e que nos permitem sim sonhar com novas Bankais, mais explicações importantes. Então por que não uma melhor participação da Divisão Zero, uma participação digna dos protetores do Rei das Almas? E bom, essa foi a minha opinião sobre a participação da Divisão Zero no mangá de Bleach. Mas e vocês, o que acham? Acham que ela foi uma decepção também? Acham que no anime receberão um tratamento digno? Deixa tua opinião nos comentários, deixa o teu like e se inscreve no canal se você for novo aqui, porque eu vou indo nessa. Valeu, falou!